Pessoal, ontem à noite o Bolsonaro participou de uma entrevista que eu achei super interessante. Eu vou fazer um react aqui com vocês dessa entrevista que o Bolsonaro participou. Nós vamos ouvir, né, as falas do Bolsonaro. Teve um ponto muito interessante, meio que joga o Tarcísio de escanteio. Se ele mantém o alinhamento dele, o Tarcísio acaba ficando fora, né, da corrida presidencial em 2026. E aí entra a figura do Caiado como um possível nome. Nós vamos entender, né, a projeção para 2026. Se você é um cara conservador, se você é anti-esquerda, que nem eu, se você acha que o governo Lula é a pior coisa que já aconteceu nesse país, assim como eu acho interessante você prestar atenção nesse vídeo, porque 2026 é decisivo. Se a esquerda ficar em 2026, meu conselho para você é faça suas malas, vá embora, porque aí, assim como na Venezuela, assim em Cuba, ele não sai mais. Agora, se ele cai agora, nós já estamos, de certa forma, livres desse mal. E aí é depois construir uma nova visão do futuro. Vamos entender tudo isso? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Lembrando a você também, né, que não baixou ainda o livro Segredos Milionários dos Leilões. Cara, tá o melhor momento ainda para ganhar dinheiro, tá? E outra, fica ligado que vai ter muito imóvel disponível na praça. Tá, a gente tem que ser um pouco objetivo, né? Em momentos de crise, muita gente ganha dinheiro. Vai ter imóvel demais barato disponível no mercado. E depois, eu tenho uma aposta, né? A minha aposta econômica é de que o Lula não se sustenta, tá? Então a minha aposta é de que em 2026, Tarcísio, Caiado, Ratinho, até o cão caramelo ganha do Lula. Então, quem conseguir comprar imóveis de leilão, porque daqui até 2026 muita gente vai perder seus imóveis, é hora de aproveitar isso. Então faz o download do livro aí, que vale muito a pena, tá bom? Mas enfim, nós vamos falar dessa entrevista do Bolsonaro. Antes, eu quero falar dos herdeiros do Bolsonaro. O primeiro ponto que a gente fala aqui, né, que a gente vai falar, é um nome que é bem cotado também. Então, hoje, nós temos os governadores mais bem avaliados, né, dos seus estados. Nós temos Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas. Esses são os três nomes. Esqueça que de governadores, há quem diga aí o Zema, mas o Zema é bem provável que ele venha como senador da República. Ele não consegue emplacar. O Zema hoje não tem a possibilidade, pelo que eu percebo, até pelo Partido Novo, ser um partido mais fraco, de ser o candidato a presidente da República. Então, os três nomes são esses. Uma, que o Ratinho Júnior é do PSD, do Kassab. Tá? Então, e o Kassab ganhou muita força política. O que eles estão aventando? E isso aqui é, de certa forma, uma reviravolta na política. O Ratinho Júnior articula a vaga de vice na chapa de Jair Bolsonaro para 2026. Né? Segundo a coluna Entre Linhas, da Gazeta do Povo, né, que acho muito interessante, ela apurou que o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, né, ou seja, o Ratinho Júnior, que é do PSD do Kassab, reeleito, não pode concorrer novamente, muito bem avaliado no estado do Paraná, diga-se de passagem, que o Ratinho Júnior está negociando com o presidente do PL, o Costa Neto, de que o Ratinho Júnior já emplaque como vice do Bolsonaro numa possível chapa do Bolsonaro. Então seria Bolsonaro e Ratinho Júnior do PSD, né, para vice-presidência. O que é um cara mais ao centro, né? O Ratinho Júnior é um centro-direita, um centro-direita. E nesse caso seria uma sinalização, né, de que o Ratinho Júnior seria ali o Temer dele, né? Ou seja, aquela quebra de que seria uma direita mais ideológica, mais radical. Muitos aliados do Bolsonaro não gostaram dessa ideia, tá? Ó, Valdemar da Costa Neto na possibilidade de ser vice de uma eventual chapa do Bolsonaro. No entanto, aliados próximos a Bolsonaro demonstram receio com a escolha de um vice aliado ao sistema político tradicional. Abre aspas. Se o Bolsonaro tiver um vice do Centrão, ainda mais do partido do Pacheco, ou melhor, do Kassab também, ele pode ter mais chance de reverter sua inelegibilidade.
E sim, é uma aposta de reversão de inelegibilidade do Bolsonaro, tá? Mas, presta atenção, né? De reverter a sua inelegibilidade. Mas, assim que for eleito, vão arranjar um jeito de tirá-lo de lá para dar lugar ao vice, afirmou uma fonte próxima ao ex-presidente, mencionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, o que, que eles falam? Nossa, mas se a gente colocar o Ratinho Júnior, entra o Bolsonaro com o Ratinho Júnior e eles vão fazer um impeachment do Bolsonaro. E aí entra o Ratinho Júnior. E aí? Tá, eu vou dar minha opinião sincera para vocês. Um processo de impeachment nunca é bom. Eles não vão articular a entrada do Bolsonaro para empichar o Bolsonaro depois, ainda mais com Trump no poder. Então eu duvido muito dessa possibilidade. A minha opinião sincera é de que eu duvido muito dessa possibilidade que mesmo com o Ratinho Júnior sendo vice do Bolsonaro, o Bolsonaro volte a ficar elegível. E também duvido muito da hipótese, né? A não ser que o Bolsonaro entre e incomode demais o sistema. Aí sim eles derrubam o Bolsonaro para colocar um vice fazendo impeachment. Mas planejar já um impeachment, economicamente falando, não é viável. Então não acredito muito nessa hipótese. Mas pensa comigo, tá? Se você vê esse cenário, é melhor o Ratinho Júnior ou o Lula? Ou a esquerda no poder? Eu votaria de olhos fechados no Ratinho Júnior, ou mesmo no Bolsonaro para o Ratinho Júnior assumir. Então, sim, na minha visão, né, eu tenho essa postura de que é melhor o Ratinho Júnior, né, de vice, né? Eu não apostaria de forma alguma. A maior burrice que o Bolsonaro fez foi colocar um general como vice, dois generais. Primeiro o Mourão, né? E aí vocês já sabem, né? A fruta que eles associam ao Mourão. Ou vocês acham que o Mourão foi um bom vice do Bolsonaro? Vocês sabem que não. E aí depois jogou o Braga Neto, o que jogou o Bolsonaro mais na cova dos leões. Se o Bolsonaro não tivesse sido tão cabeça dura e tivesse topado ali um outro nome, talvez hoje o Bolsonaro era presidente. Tô errado na minha análise ou não? Coloca no comentário só para saber. E aí, o Ratinho, ele já sinalizou vice de Bolsonaro, mas isso é prematuro. Nós estamos falando para 2026. E aí a gente entra com outro cenário também, né, bem interessante. Nós estamos falando do Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Imagens de terceiros mostram que ações policiais estão fora de controle, dizem pesquisadores. Polícia, né? O que está acontecendo? O Tarcísio de Freitas caiu ainda mais no meu conceito, tá? Por que o Tarcísio de Freitas caiu ainda mais no meu conceito em relação ao Ronaldo Caiado? O Tarcísio de Freitas, ele já deu várias escorregadas que para mim já foram fazendo ele cair no meu conceito. A primeira foi apoiar a reforma tributária. Ele deu o aval pro Lula te colocar de 4 e chegar o ferro em você, com perdão do paradoxo aqui, quando ele foi o cara que quebrou as pernas da direita que estava fazendo uma oposição à reforma tributária. Quando o Tarcísio bateu de frente com o Bolsonaro e falou, olha, eu sou 90% a favor dessa reforma tributária, o Tarcísio fez merda. Por que ele fez isso? Porque a reforma tributária é o que está fazendo todo mundo hoje se lascar, né, com a questão dos mais impostos que o Lula vai implementar. Então, deu uma espécie de carta branca. Outro ponto, eleição municipal. Foi uma merda, tá? Foi uma porcaria o Tarcísio ter sido um traíra com o Pablo Marçal, né? E a palavra é essa, porque o Pablo Marçal apoiou o Tarcísio e o Tarcísio se virou contra o Pablo Marçal. Então é outro ponto negativo. E agora, o Tarcísio fez o seu terceiro ponto negativo para mim. O ponto que o homem tem que ter coragem hoje para resolver é a questão da segurança pública. E o Tarcísio tá até indo bem, colocou o derrite. E vamos falar que o melhor ponto e o maior acerto que ainda faz com que muitas pessoas ainda deem credibilidade maior ao Tarcísio é o derrite. Tá? Ele está agindo bem no ponto de vista econômico de São Paulo, está indo bem, o Tarcísio é um bom gestor, mas tem um Derrite que está sendo o homem, né, da segurança pública. Hoje, numa disputa entre Tarcísio e Derrite, eu voto no Derrite para governador 3 vezes e não voto no Tarcísio, porque o Derrite é homem de coragem. O Tarcísio acertou em manter o Derrite, porque a pressão é para derrubar o Derrite, mas já recuou. O Tarcísio, na minha visão, foi fraco ao recuar em relação aos policiais. Os policiais precisam de alguém que dê apoio, né, ao
aos policiais, e não que recue com pressãozinha da mídia. A gente já viveu isso nos últimos 4 anos, né, do Bolsonaro, de Bolsonaro ficar recuando por causa de pressão. Não, vai entrar, né, o último editorial foi polêmico, vai entrar e tem que ser um homem de coragem. Então, Tarcísio recua ao falar que câmeras nas fardas da PM. Eu tinha uma visão equivocada. Ou seja, recuou por pressão da mídia. Olha só, o Brasil está com dólar a R$6, o Brasil está afundando em dívida externa, o Brasil está arrebentado economicamente, né? Está com recorde de arrecadação por causa dos impostos que estão aumentando aí desse governo Lula, já vão aumentar o ICMS agora de novo. Mas aí o que acontece? Se der uma soluçada, se der um pico na arrecadação, o Brasil vai entrar numa crise nunca vista. Nunca vista. Então, tem vários problemas estruturais que o Brasil está passando. E aí todo mundo da esquerdalha foi lá, focou agora num policial que jogou um cara da ponte, né? Um policial que fez uma atitude bocó aí, foi lá e jogou um cara da ponte. E aí todo o problema do Brasil parou em cima disso. O Tarcísio recuou. Deveria ter sido mais homem e não deveria ter recuado. E deveria ter batido o pé. Eu não vou colocar câmeras nos policiais militares. O Ronaldo Caiado me impressionou porque ele fez o inverso, né? Nessa sexta-feira, onde todo mundo estava pressionando o Tarcísio, o Caiado foi muito ponderado. Ele falou, ó, não existe hipótese de eu colocar câmera em policial meu, diz Caiado. Então ele falou, a imprensa, vai à merda. Pode reclamar, pode falar o que você quiser, pode fazer a firulinha que você quiser, que eu não volto atrás. A minha briga é com o crime organizado, a minha briga é com a violência. Não adianta vocês, mau caráter da imprensa, vir me encher o saco, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, afirmou nesta sexta-feira que respeita a decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em rever a implementação de câmeras corporais em policiais, mas que ele continua sendo contrário ao uso dos equipamentos. Enquanto governador, seguirei sem uso de câmeras nos meus policiais e sendo o estado mais seguro do Brasil, afirmou a CNN. Caiado já havia criticado em outras ocasiões o uso das câmeras corporais nas fardas dos policiais. Em agosto, após o ministro dos Transportes, Renan Filho, defender o uso do equipamento, o governador rebateu a declaração. Ou se enfrenta a facção e a bandidagem, ou não se governa este país. E ele será amanhã ocupado pela criminalidade nos cargos da presidência e nos governos do estado, disse o Caiado. E ele está certo, né? A criminalidade está tomando conta de tudo. Então, na minha visão, o Tarcísio está querendo demais afagar o sistema, né? Demais. Ah, não, com o Moraes a gente se une a ele. O Caiado também tem esse problema com relação ao STF. Né? Não, vou nomear o Dino aqui cidadão goiano, o que eu repudio isso, eu não gosto da ideia, mas erra. Mas no quesito segurança pública, tá, perdão da palavra, tá com saco roxo, né? Tem coragem de enfrentar o negócio. Então, na postura até agora, entre Ratinho, entre Caiado e entre Tarcísio, o Caiado, na questão da segurança pública, mostra mais apoio, né? Tá mais alinhado. Só que o Bolsonaro deu uma entrevista. E nessa entrevista eu achei bem interessante, tá? A aposta do Bolsonaro é sensata. Presta atenção, tá? Escuta só. O senhor, eu enquanto cidadão, tenho dificuldades em acreditar que haverá reversão pelo clima criado. Pois não? Tudo bem. Então eu queria dizer o seguinte. Eu sou uma ameaça, não à democracia. Mas o senhor acredita que haverá reversão? Não, olha só, as coisas acontecem no Brasil e no mundo. Tá? Temos dia 20 agora de janeiro, assume Mas que vai lhe julgar os mesmos que lhe tiraram os direitos. Olha só, o que o jornalista falou aqui, eu achei muito coerente a jornalista. Não, eu acho muito difícil a reversão e quem vai te julgar é o mesmo que te tirou o direito, o que é absurdo, né? Mas, olha só, o Bolsonaro, ele tem uma visão, estratégia aqui que faz sentido, presta atenção. Bem, assume agora o governo Trump. Você está vendo que ele está montando um secretariado mais focado. Mas poderá interferir no seu caso? Olha só, o Maduro, há 2 dias, já soltou 100 presos políticos. Ele já mandou um recado para o Hamas: solte os reféns israelenses, vai ficar complicado a região aí da faixa
de Gaza. Ele está botando um secretariado que alguns eu conheço. O Marcos Rubio, que é de parentes cubanos, tá certo? O Jason Miller, que foi detido aqui em 21 pelo Alexandre de Moraes no aeroporto, por 3 horas, depois de participar de um CPEC em Brasília, está lá. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, é íntimo da família do presidente Trump. Há 2 dias, aqui na Argentina, a nora do Donald Trump falou que o processo, que o sogro dela sofreu nos Estados Unidos, é semelhante ao meu daqui. Eu vou ficar até o último momento. Sei que, por parte deles, eu sou uma ameaça. Porque quando você acaba com um ninho de rato, como, por exemplo, 1 bilhão por ano roubado lá no Porto de Santos, alguns bilhões roubados em Itaipu, diretorias de bancos que eu não dei para partido político nenhum, né? Estatais que eu não negociei com ninguém. Muita gente ganhava dinheiro com isso. Isso é que realmente os atormenta. E mais, eu estava levando o Brasil para um bom rumo, apesar da guerra e da pandemia. Bom, o senhor disse que vai permanecer, só para concluir. Presta atenção aqui o porquê que o Tarcísio, com o discurso do Bolsonaro, porque ele foi muito claro. Não, o plano A sou eu, o plano B sou eu, C e D, não tem outro, é o Bolsonaro. Por que o Tarcísio, eu já descarto o Tarcísio aqui por causa do Bolsonaro. O Tarcísio não vai bater de frente com o Bolsonaro. Mas olha o porquê que eu descarto o Tarcísio aqui. Escuta isso aqui, que eu, cara, achei genial o jornalista aqui. Sim, para nós o senhor é a esperança. Fique, Bolsonaro. Fique com o presidente. Só para ser o seguinte, o senhor disse que vai levar a sua candidatura até o último dia. Sim. Mas tem um problema legal, por exemplo, com um dos possíveis candidatos, se o senhor não puder vir a concorrer, seria o governador de São Paulo. No entanto, ele terá que renunciar até abril daquele ano. Se isso não acontecer, ele poderá ser candidato à reeleição em São Paulo, mas não à presidência. Ele será automaticamente eliminado. Saindo ele, o senhor não concorrendo, quem deverá ser o candidato? Eduardo Bolsonaro poderá ser? Não existe outro nome em discussão, a não ser na minha consciência. Perfeito. E não vou abrir mão disso aí. Perfeito. Até porque é inadmissível eu perder os direitos políticos por reunir com embaixadores ou por subir no carro de som do Silas Malafaia. O que a assessoria do Trump já sabe. E eles não vão interferir. A princípio, pode vir uma decisão do governo Trump, depois do dia 20, em não reconhecer eleições em países onde o sistema eleitoral não seja transparente, confiável e auditável, bem como eleições que ocorram onde a oposição fique inelegível por julgamentos políticos de inelegibilidade, como esse que discutimos aqui agora. Olha só, isso é muito interessante, tá? Ó, vou voltar, vou dar continuidade no segundo editorial nessa entrevista, porque essa entrevista foi interessante. Mas olha só, o Tarcísio, ele já fica descartado. Por quê? Porque o Tarcísio, ele precisa chama-se desincompatibilização. Ele precisa se desincompatibilizar 6 meses antes, ou seja, ele precisa renunciar ao cargo, ele precisa sair. Não fazendo, ele não pode concorrer a presidente, porque como que ele vai concorrer a presidente estando no cargo de governador do estado? Então ele não pode. O Tarcísio, se ele fica, ele pode concorrer à reeleição como governador. Então, como o Bolsonaro não vai abrir mão antes, a não ser que tenha uma pressão muito grande do mercado, para apoiar o Tarcísio, se ele não vai fazer isso, nós teremos, o Bolsonaro lançado candidato, certo? E o Tarcísio, reeleição no governo. Ponto. E aí a direita não pode se dividir nessa hora. Digamos que o Bolsonaro mantenha sua candidatura até o final, com o Ratinho Júnior, e o Caiado já garantiu que vai manter sua candidatura. Então nós teremos 2 cenários, tá? 2 hipóteses. Contra o Lula ou contra o poste do Lula que ele vai lançar. Primeira hipótese, Bolsonaro e Caiado concorrendo um contra o outro contra o Lula. É simples. O Bolsonaro, se ficar elegível novamente, vai detonar o Caiado. O Caiado não vai ter mais do que 10% dos votos. Entre Bolsonaro e Caiado, Caiado não vai chegar a ter 10% dos votos se concorrendo com o Bolsonaro. Ponto. Então, o que vai acontecer? O Caiado vai perder, segundo turno fica o Bolsonaro com um vice de centro contra o Lula. E o Bolsonaro leva no segundo turno fácil. Essa é a minha visão. Outra visão, Bolsonaro e Caiado mantêm sua candidatura e Bolsonaro permanece inelegível. Sobra só o Caiado e o Lula. E aí, inexoravelmente,
Marçal, Bolsonaro, todo mundo tem que se direcionar para o Caiado. E aí o Caiado vira presidente da República. É uma hipótese também. O Tarcísio já declarou apoio ao Caiado, vocês sabem disso. Por hora, o Tarcísio já declarou apoio ao Caiado se o Bolsonaro não estiver elegível. O Tarcísio já falou. Então nós temos o apoio do Tarcísio. Se o Marçal entrar contra o Caiado e Bolsonaro, o Marçal está sendo sacana, porque ele vai dividir votos. E aí, essa divisão entre Bolsonaro, Caiado e Tarcísio pode levar a uma eleição no primeiro turno da esquerda. É péssimo. É péssimo. Então, uma visão que eu tenho é Caiado contra Bolsonaro. Se isso acontecer e der eleição, Caiado vai perder no primeiro turno e depois tem que apoiar o Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro ganha. Se o Bolsonaro se mantém inelegível, Caiado, com o apoio do Bolsonaro, apoio do Marçal, ele lava o Lula fácil. Fácil, fácil. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. E você? O que você acha sobre esse roteiro? Eu quero que você dê uma de mãe de Iná aí e fala. E aí? Qual o roteiro que você vê para 2026? Coloca no comentário que eu quero saber. Eu vou continuar essa entrevista no próximo editorial, tá bom? Te vejo lá.